Para finalizar o programa desta semana aí, professor Saul Sato, obrigado pela sua presença uma vez mais, professor, palestrante, né? Muito obrigado. O Saul aí que tem uma vivência muito grande, sobretudo na área da qualificação empresarial, né? Do direcionamento do lucro empresarial, que é a função fundamental da empresa. O pessoal diz, qual é a função social da empresa? A função social da empresa é ter lucro. Quando ela tem lucro, na caminhada em busca do lucro, ela cria toda a riqueza, cria oportunidades e tal. E é isso que as pessoas têm que perceber, que a empresa tem a finalidade do lucro. A empresa que não dá lucro, ela não tem emprego, ou tem empregos que não se sustentam, e ela não cria riqueza, pelo contrário, ela acaba comprometendo a sociedade. Então, viva o lucro, viva a função social que o lucro exerce de maneira direta e indireta. Professor Saul, chegando perto do fim do ano aí, tem um mês e pouco aí já terminar o ano. Silvio, obrigado, é sempre uma alegria estar aqui no programa, né? E o que tu falaste, assim, tem muito a ver com 2021. Ou seja, hoje temos essa mentalidade, né, da questão da riqueza que a empresa proporciona e a partir disso vamos dizer, o acelerador de toda a nação, de tudo que ocorre, né, dentro de um país, né, parte disso. Schumpeter disse isso em 1934. Joseph Schumpeter. Exato, 1934, falando de uma situação que hoje é uma situação muito verdadeira dentro dos novos preceitos da administração. Bom, encerramos um ciclo eleitoral, estamos enfrentando esses protestos e tudo mais, mas temos agora 2 meses desafiadores, que é novembro e dezembro. E novembro agora, um mês com 2 feriados, o dia 2 que já passou e agora dia 15, terça-feira, na outra terça, e também dia 18, em ato contínuo, Copa do Mundo. E o Brasil joga dia 24, na primeira fase, se não me engano, é 24, 28 e 2 de dezembro. Então, para a questão empresarial, para a questão econômica, se formos olhar em produção, produtividade, é um desafio bem grande, né? Claro que aquelas empresas que trabalham assim com evento, por exemplo, fabricam pão de alho e tudo mais, vai ter mais churrasco aqui no Sul, vai ter tudo mais, ou seja, vai ter resultado financeiro. Mas para empresas de consultoria e tudo mais, que existe essa paralisação, essas paralisações e tal, que nem a semana passada, uma semana com 2 sextas-feiras, uma na quarta, que foi o feriado, e na outra na própria sexta-feira. Então, é um desafio para os negócios. E também, né, a instabilidade do novo governo. Quem serão os ministros, qual será a política do governo, como é que vai se resolver essas situações dos protestos que estão ocorrendo pelo país todo. Então, tudo isso traz um cenário de muita instabilidade. 13º, no final de dezembro, férias, as despesas tradicionais de janeiro, né, que são as questões da tributação, escolha do regime tributário, ou seja, é um momento de muitos acontecimentos e muitas decisões também por parte das empresas. E os bons marinheiros são testados nesse mar bravio aí Mar revolto, né? Mar revolto que está chegando aí, né? Que está aí. Professor, uma das questões que a gente tem que colocar, eu como palestrante também, o senhor tem uma trajetória extraordinária nessa área aí, é que quando a gente se dirige para um público, sobretudo o público jovem, nós tivemos aqui a presença dos filhos do Marco Salles, né, que tem uma vivência boa no Colégio Militar, que ali se ensinam valores, amor à pátria, honra, dignidade e tal. E nós sabemos, né, que esta trajetória, quando tu tens uma população que prima por isto, né, pelos valores de família, do respeito, da dignidade, né, da honestidade, e aí tu vê um governo que foi eleito, né, até a prova em contrário, está eleito, vai tomar posse agora em 1º de janeiro, com toda uma plataforma que vem atrás de desonestidade, de roubo. Que mensagem se passa para a população quando acontece um fenômeno desses, selado emblematicamente por uma parcela da população que, a meu ver, né, carece desses valores? Uma pergunta nada tranquila, uma pergunta bastante complexa, né, Silvio? E várias coisas ficam pipocando na cabeça da gente com relação a isso. Primeiro, houve um erro estratégico, na minha opinião, certo? De deixar concorrer.
porque ele passou por algumas peneiras de filtro moral e tudo mais e acabou chegando a concorrer. E rodou, né? Rodou, tanto é que foi condenado, só que depois foi descondenado. Exatamente. Então, ali faltou alguma medida talvez mais enérgica nessa situação. Toda tomada de decisão, ela parte de valores pessoais. Se não fere os teus valores pessoais, tu tá tomando uma decisão consciente, ética e tudo mais, dentro daquilo que tu acredita. Bom, depois que deixaram concorrer, perdeu-se a eleição. Se houve fraude ou não, nós vamos ter que provar. Alguém vai ter que provar. Eu, particularmente, fui votar de verde e amarelo. Agora, eu digo assim, em termos de exemplo, um péssimo exemplo para nossos filhos, para a sociedade, para o mundo. Bom, mas em termos de democracia, e aí vamos falar exclusivamente sobre a questão econômica, uma vez que ganhou e não foi provado fraude... Se não for provada a fraude... Se não for provado fraude, então uma vez que ganhou de maneira democrática, é importante no viés econômico e para a democracia brasileira que assuma e aí que faça um bom governo. O que eu penso com relação a isso, tá? O Lula foi presidente na década passada. Se ele tivesse sido um bom presidente, certo? E aí vem uma concepção muito subjetiva, mas se fosse nessa concepção 100%, não, concordamos que ele foi um bom presidente, hoje ele estaria desatualizado. Por quê? Porque o mundo mudou muito nessa década que se passou. Então, por exemplo, em termos de Brasil, nós temos hoje, politicamente falando, nós temos o teto de gastos, que é o artigo 167A da Constituição Federal, foi uma emenda que foi no final do governo Temer e concretizou no governo Bolsonaro. Temos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Temos uma série de marcos que foi feito do saneamento. Que estavam encaminhadas, a reforma administrativa, que para mim é a mais importante de todas. Para saber o tamanho do Estado. Do Estado, né? Temos também o marco do saneamento, né? Várias reformas foram conquistas brasileiras e outras que estão se avizinhando, que precisam acontecer. Qual é a tradicional política do governo Lula? É o populismo, e eu não estou sendo pejorativo, estou olhando o que foi feito no passado. Então, assim, não estamos falando com o coração, estamos falando com a razão e num viés econômico. Desse populismo, o que nós teremos para o governo? Incentivo ao consumo, incentivo ao crédito, ao endividamento e também a política habitacional, que também tende a ser forte nesse sentido. Eu estava olhando as propostas de campanha, por exemplo, o aumento do auxílio emergencial, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Tem mais um valor de R$150 por cada criança pertencente ao programa em menos de 6 anos. Tem mais uma isenção na questão do imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000 por mês. Tem mais um aumento no salário do funcionalismo público. Eu sei que... Estou falando sem documentos aqui, sem analisar. Eu sei que, se eu não me engano, dá mais 117 bilhões dentro do orçamento de 2023. Bolsonaro ou Lula assumindo em janeiro, tá? No caso Lula, eles já assumiriam com 100 bilhões de déficit, qualquer um deles. Mais agora 117 de promessa de campanha do Lula. Então nós estamos falando em 217 bilhões de déficit orçamentário, ou seja... em bilhões. Bilhões, ou seja, faltando 117 bilhões para fechar o ano. De onde é que pode vir esse dinheiro? Porque isso na campanha ninguém explica. Mais impostos. Não, pode vir da reforma tributária, pode vir de uma mudança do artigo 167A da Constituição Federal, que é o teto de gastos, pode vir da reforma administrativa, junto com porque daí tu sabe o tamanho do teu orçamento, através da reforma administrativa tu vai para a reforma tributária. Aí nós temos um desafio, Silvio. Como que o Lula vai conseguir isso com um Congresso minoritário? E eu fico assim, eu olho muitas vezes na mídia, estão negociando. Negociando o quê? A palavra negociar é muito forte. Negociar, tu está dando algo em troca. O que vai ser dado em troca? De novo vem políticas de cargos, né? De novo vem a questão com o Centrão. Mas não tem o que fazer. Tudo bem. Não, eu até acho essa questão do Centrão tem que negociar. Agora, eu acho que essa palavra não cabe bem, negociar. Eu acho que tem que, diplomaticamente, do ponto de vista administrativo, fazer com que haja tem que se entender com o Congresso Nacional. Entender sem negociar
essas coisas que normalmente, tradicionalmente acontecem na política brasileira. É dando que se recebe, como se diz. Né? Exatamente. E a grande armadilha, aí vamos falar de 4 anos, Silvio, é nós dentro de uma visão populista. O que é o populismo, na verdade? Tá? O populismo é dar o que a população quer, pede. Tá, por exemplo, assim, ó, eu quero comer mais, eu quero comer mais, eu quero comer mais, sem disciplina, eu quero beber mais, eu quero gastar mais. De onde é que vai tirar o dinheiro? Não, e daqui a pouco a pessoa está doente, porque ela teve coisas que ela não precisava, mas ela que entendia que sim. Ou seja, não teve uma visão mais orientada, mais científica para o crescimento do país. E aí tu encerra um governo daqui a 4 anos sem nenhuma reforma, certo? E com um déficit muito maior do que se tem hoje, muito mais endividado. Ou seja, aí vamos entregar uma inflação altíssima, porque o dinheiro vai ter que ser impresso. Tem que tudo recomeçar de novo se entrar um governo mais racional. E aí o Brasil caminha, certo? Por um cenário difícil, que é o que temem muito quando se fala em outros exemplos da América Latina. Venezuela, Argentina, Chile e tal, etc. Exatamente. Então, assim, o que se vê, certo, é que eu torço é que essa situação desses protestos se resolvam logo, porque isso para o mercado externo que investe no Brasil, essa imagem toda é muito ruim. O bom para a economia é uma questão é manter a democracia, porque se mantém, então, a normalização das coisas e a partir disso se faz uma transição suave e o Brasil não tem tanto impacto com o risco Brasil e tudo mais. Então, assim, Silvio, é um momento de esperar, é um momento de muita instabilidade. O empresário ele vai vencer, mas ele vai ter que ter uma visão muito clara do que está acontecendo dentro da economia para traçar o seu planejamento e ver o que vai fazer dentro da sua empresa, dentro desse cenário. Saúl, agora tu falaste que a Copa do Mundo começa agora, né? Eu não estou muito Dia 18. fora. Dia 18, né? Eu até nem estou muito em Copa do Mundo. Dia 18 ou 20, é 18 ou 20 e termina 18 ou 20 de dezembro. 1 minuto e meio. Qual é a importância do evento Copa do Mundo na economia? Isso traz uma situação muito importante que foi falado até no bloco anterior aqui, quando falou de colégio militar, na minha visão, que é o sentimento de pertencimento. Eu sou patriota, eu gosto do meu país e aí eu faço tudo por ele para que ele esteja bem. Isso é gostar. E esses eventos internacionais de Copa do Mundo, as próprias Olimpíadas, despertam no brasileiro esse sentimento de pertencimento e não mais aquele sentimento no Brasil de cachorro vira-lata, né? Que é um país pobre, é um país miserável. Não, o Brasil é uma das nações potencialmente grandes dentro do país. Né? E agora, olha, a gente tem o Mato Piba, por exemplo, que é bem ali no centro, né? No norte, um pouco no leste da Bahia e tal, um centro de agronegócio que está se formando ali. Ou seja, uma riqueza fantástica, né? Então a Copa desperta isso, desperta esse pertencimento. Saulo, um grande abraço, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso cada vez mais. Para nós, que ganhamos a Copa. Perfeito. Que o Grêmio seja campeão também de alguma coisa esse ano. Muito obrigado a você, telespectador. Uma boa semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.